eu não estava fazendo nada errado, porque na minha cabeça eu estava sendo uma transgressora, eu estava agindo de forma errada e podia qualquer dia dar problema, né? Porque quando a gente trabalha, tem o correto para ser feito, tem a coisa certa para ser feito, e de repente eu tô fazendo diferente, de duas ou uma, ou eu tô criando uma nova metodologia, ou eu tô fazendo algo errado que uma hora vai dar nhaca. Então hoje a gente vai falar sobre colorimetria e pigmentologia, que eu acho que é um dos assuntos mais complexos na micropigmentação. Mas antes da gente falar propriamente dito da micropigmentação, da criação de cor, da colorimetria, a gente precisa entender um pouquinho sobre pigmentos. E no início da minha carreira, eu tive muita dúvida em relação a isso, eu fiz vários cursos e nunca nada me trazia as respostas que eu queria. Então, assim, durante muito tempo eu trabalhei com o conhecimento que eu tinha da colorimetria capilar, que é um pouco diferente da colorimetria que a gente está acostumada na micropigmentação, e eu me baseava nisso, porque eu tinha dificuldade em identificar o tipo de fototipo de pele, e eu não conseguia entender o que a pele tinha a ver com o pigmento que eu estava colocando ali. E aí, tudo isso da minha cabeça ficava assim, de uma forma que eu falava assim, meu Deus, isso é um bicho de 7 cabeças e eu vou ter que desbravar isso aí, vamos que vai acontecer. E eu ia muito por intuição, até que eu comecei a buscar mais conhecimento e eu comecei a entender como é que funcionava quando eu fui estudar um pouco de pigmentologia, que é a composição do pigmento, a formação do pigmento, a colorimetria aplicada a micropigmentação. Então, desse dia em diante, o mundo se abriu e eu comecei a entender aquilo que eu estava fazendo. Porque às vezes a gente age por instinto, né? A gente vai naquela parte assim instintiva da coisa e dá certo, mas também tem grandes chances de não dar certo. E eu não conseguia aceitar que um pigmento que eu colocasse na pele, eu tinha que identificar o fototipo da cliente, porque aquilo poderia modificar a cor. Porque na minha cabeça, pela minha concepção, tanto da parte como profissional da área da saúde, que estuda corpo humano, anatomia, fisiologia, eu não conseguia entender a interação da pele com o pigmento. Porque, no meu ver, não tinha ligação uma coisa com a outra. Então, não tinha cabimento eu ter que saber o fototipo para decidir a cor do pigmento. E todos os cursos que eu fazia se falavam muito disso, né? Você tem que conhecer o fototipo, você tem que conhecer a cor da pele, se é pele quente, se é pele fria. No visagismo, a gente até estuda, na maquiagem, a gente até estuda. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um tom, aquele tom que a gente vê. Mas o pigmento eu estava colocando dentro da pele, então eu não tinha, e assim, eu não tinha o contato do pigmento com o melanócito, que é a célula responsável pela cor da pele. Então eu falava assim, por que eu tenho que identificar se é pele quente ou pele fria, se não tem nenhuma interação? Eu não estou trabalhando com depósito externo, eu estou trabalhando com depósito interno de pigmento, então eu não conseguia fazer esse link. Até que conforme eu fui estudando, e é isso que eu vou trazer para você. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber em relação a pigmento é que existem 2 tipos de pigmento. E eu vou contar para vocês que várias oficinas de colorimetria que eu fiz, e eles falavam isso, e eu viajava, eu não conseguia entender nada. Para mim, eles estavam falando outra língua. Até que eu descobri um curso, fiz um curso. E nesse curso que eu fiz, a pessoa foi tão clara no explicar a concepção que aquilo ali abriu e parece assim que a colorimetria surgiu na minha frente como uma coisa mais simples da face da Terra. Então eu vou tentar passar um pouquinho disso para vocês. Existem 2 tipos de pigmentos, tá? O pigmento orgânico e o pigmento inorgânico. São os 2 tipos de pigmento que a gente encontra hoje no mercado aqui no Brasil e acho que fora do Brasil também. Dentro desses pigmentos,
Eu vou explicar cada um pouquinho. Então, eu vou falar o orgânico, o que é o pigmento orgânico e o que é o pigmento inorgânico. O pigmento orgânico, a gente fala a palavra orgânico, o que vem na nossa cabeça? Que é uma coisa derivada da natureza, que é uma coisa mais natural, que vem de plantas. E, na realidade, o pigmento orgânico, esse entendimento do nome orgânico, ele é errado, porque ele é um pigmento sintetizado em laboratório. Ele é derivado de um pigmento chamado carbon black, e esse carbon black, ele é um pigmento vegetal, mas a transformação da matéria-prima no pigmento, ela é derivada de uma queima, por isso que ele não é considerado um pigmento orgânico vindo da natureza, porque para ele ser gerado, houve uma transformação química decorrente de uma queima. E todas as outras cores que surgem a partir do carbon black, elas são sintetizadas em laboratório. E aí é feito a adição de metais pesados, como cloro ou outros componentes, que faz com que ocorra a formação das outras cores que nós utilizamos durante o processo de formação da tinta, tá? Pigmento, na realidade, é o pozinho que vai dentro da tinta. A gente tem por hábito chamar o potinho de tinta de pigmento, mas pigmento é o pó que vai dentro da tinta, tá? Então, são coisas diferentes, né, que a gente tem que conhecer as nomenclaturas. Não é errado chamar a tinta de pigmento, mas para ficar claro, pigmento é o que vai dentro da tinta. Ó, perguntaram aqui se os pigmentos não causam alergia. Muito difícil, olha, eu tô com 7 anos, Clay, atuando, eu nunca tive nenhum caso de alergia, mas se a cliente já manifestar na anamnese que ela tem alergia, você pode fazer o teste aqui atrás da orelha, pega, faz uma incisãozinha, passa um pouquinho aqui e aguarda de 24 a 48 horas para ver se vai manifestar algum quadro alérgico, tá? Mas isso se a cliente for. Todos os pigmentos são testados dermatologicamente, por isso que eu recomendo que compre com Anvisa, porque aí você sabe que está dentro se enquadrando dentro das normas brasileiras da vigilância sanitária, então você fica mais segura. Voltando aqui, esse carbon black é responsável pela geração de todas as outras cores, devido a essas reações químicas com a inserção de metais pesados, e aí a gente tem o surgimento do amarelo e do vermelho, que são as outras cores que compõem o nosso pigmento. Uma das coisas também que a gente tem que levar em consideração, que eu acho que é uma dica principal para a gente identificar, anota essa dica aí que eu vou passar para vocês. Uma das coisas que a gente tem que observar, quando chega uma cliente com uma micro antiga, a gente olha, você vai olhar, se ela tiver um cinza bem clarinho, provavelmente esse pigmento que foi utilizado para fazer o procedimento anterior era um pigmento orgânico. Por que eu tô falando isso? Porque toda a degradação de cor, o que é a degradação de cor? É quando a cor começa a clarear e fica aquela sombra clarinha, acinzentada, é característico de pigmentos orgânicos, tá? Por que isso? O pigmento, vamos falar de molécula de pigmento um pouquinho. O pigmento orgânico, ele tem várias moléculas, e tem a molécula amarela, tem a molécula vermelha e tem a molécula preta. Elas imaginam esferas, bolinhas ali, elas são todas lisinhas. Então, o pigmento orgânico, ele tem uma maior espalhabilidade, ele tem uma melhor penetração na pele, porém, ele não tem uma boa fixação. E aí, o que acaba acontecendo? Os pigmentos que têm as moléculas maiores, que é o amarelo e o vermelho, eles saem primeiro.
E o preto, que tem, que é o carbon black, que ele tem uma molécula bem pequenininha, ele impregna no meio das células, então ele demora mais para sair. E nesse meio tempo a cliente volta e acaba que ainda tem resquício deles, não deu tempo dele sair. E muitas vezes nem sai o tempo inteiro, tá certo? Eles permanecem um pouquinho, que é quando a gente faz um trabalho de manutenção, que a gente faz uma neutralização de cor, ou faz um retoque para tirar aquele acinzentado. Então, dessa forma, a gente sabe que ele tem uma maior espalhabilidade, ele tem uma boa fixação, né? Na hora que você está fazendo o procedimento, ele pega mais rápido, porém, ele tem uma menor durabilidade, ele sai também mais rápido pela característica molecular dele. E o inorgânico? O inorgânico, ele é decorrente de um mineral, é o óxido de ferro, que é um mineral de coloração vermelha, e o preto e o amarelo que nós utilizamos para criar este pigmento, eles são subprodutos desse óxido de ferro. Subprodutos, o que ele quer dizer? Que eles são derivados desse óxido de ferro, porque tem através de duas situações. Então, a gente vai ter a queima, que é um processo que nós chamamos de calcinação. Esse processo é onde a gente tem a queima desse óxido de ferro e o resultado dessa queima é um pigmento de coloração preta. E nós temos a hidratação desse óxido de ferro, onde a hora que ele é adicionado água para manter a hidratação desse mineral, ele modifica a cor e vai para uma cor amarela. Então, a partir desses dois processos de hidratação e calcinação, nós tiramos a cor preto e amarelo do óxido de ferro. Além disso, o pigmento inorgânico, ele, como é um mineral, né, ele vem da natureza e ele, porém, tem as suas particularidades. Enquanto a molécula do pigmento orgânico, ela é toda lisinha e redondinha, esse daí, ele parece uma esfera com um monte de pontinhas. Vou falar uma coisa agora que me veio para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Alguém já viu na televisão ou na internet como é a imagem do Covid, molecularmente falando? É mais ou menos aquele tipo, é uma esfera redondinha com um monte de espículas. E isso faz com que, na hora que a gente está fazendo o procedimento, ele demora um pouquinho mais para permear, para penetrar, é um pouquinho mais difícil. Porém, depois de penetrado na pele, ele acaba que tem uma maior durabilidade. E a degradação dele, por aí que agora a gente vai entrar uma outra dica, é rosada ou avermelhada, tá? Enquanto que no orgânico a gente tem aquela sobrancelha que fica acinzentadinha, nesse a gente tem aquelas que ficam laranjinha, rosinha, um vermelho bem clarinho, que a gente fala, a sobrancelha tá vermelha. Isso é indicativo de que foi usado um pigmento inorgânico. Então, você sabe que o pigmento inorgânico, a última partícula a sair é o óxido de ferro vermelho. Então, sai primeiro o amarelo, depois sai o preto e aí fica como resíduo vermelho. Agora, vamos lá para uma pergunta. O que é melhor para a gente pegar como resíduo de um procedimento antigo numa sobrancelha? Um cinza ou um rosinho, um avermelhado? O que é mais fácil para a gente fazer correção? É relativo. A gente vê muita sobrancelha cinza, muita sobrancelha verde, muita sobrancelha azul. É pigmento ou peso de mão ou inserção de pigmento em local errado, tem N possibilidades. Mas vamos falar de uma sobrancelha que teve uma degradação perfeita e ela tá aquele cinza clarinho. E a outra tá um rosa clarinho, né? Que é um subproduto do vermelho. No meu ver, é muito mais fácil
corrigir uma sobrancelha rosa, ou uma sobrancelha com vermelho levinho, com laranjinha, do que corrigir uma sobrancelha cinza ou uma sobrancelha azulada, tá certo? Então, eu particularmente trabalho com pigmento inorgânico na sobrancelha, porque eu sei que essa degradação futura, ela vai ser da parte de... Ela vai ser mais fácil para eu corrigir quando ela voltar dali um ano e meio. Eu sei que se eu fizer uma neutralização e colocar ali um pigmento com uma base mais verde, eu já consigo neutralizar, tá certo? Além disso, o que compõe a tinta? Toda tinta, ela tem alguns componentes que são principais. Então, esses componentes são os umectantes, que é para deixar o pozinho, que o pigmento não é em pó. Então, vai o pigmento, que é o pozinho, e aí começa a entrar as composições, o restante das coisas que compõem a tinta. Basicamente, esses componentes são umectantes, que é para deixar o pó molhado. Dentro desses umectantes, eu tenho a glicerina vegetal e eu tenho o propileno glicol, que são bases, né, desses umectantes. Fora isso, eu tenho um fluido veicular, que é o que vai, vamos dizer assim, da liga, né, ele que vai ajudar a gente colocar esse pigmento na pele. Ele é um fluido veicular, ele que vai ser responsável por veicular esse pigmento. Então, eu tenho dentro disso, desse fluido veicular, água, que é um solvente, e o álcool, que é um outro tipo de solvente. E os surfactantes, que também são solventes que vão estar atuando dentro dessa tinta. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque esse fluido veicular vai me dar uma característica do meu pigmento. Essa característica vai fazer com que eu entenda o porquê que eu não posso, às vezes, misturar marcas de tintas diferentes. Ou eu tenho que saber a composição e o tipo de pigmento que eu tô trabalhando, a composição desse pigmento, para saber se eu posso fazer a mistura desses dois pigmentos. Alguém já ouviu falar que água e óleo não se misturam? Então, é a mesma coisa o pigmento. Se você pegar um pigmento, que eu vou falar agora as composições desses pigmentos, e acrescentar um pigmento que não vai combinar com o outro, na hora que você faz a mistura no batoque, parece que tá tudo certo. Só que na pele eles se separam e aí a gente começa a ter problema com a cor, tá? Então, a gente vai ter os pigmentos hidrofílicos, que são compostos 100% com água como solvente, e a gente vai ter os hidrofóbicos, que são 100% com a base de álcool. E os hidrofóbicos, eles não se batem com os hidrofílicos, porque álcool e água, eles não vão combinar. E aí, o que vai acontecer? Se você pega um pigmento hidrofílico e mistura com o hidrofóbico, que o hidrofóbico já diz fobia de água, ele não vai com água, acontece isso. Ó, a Clei tá perguntando aqui se esse tipo de pigmento é o mesmo da sobrancelha fio a fio. Sim, eu trabalho com pigmento inorgânico na fio a fio ou na esfumada, em sobrancelha geral. E para boca, eu trabalho com pigmentos orgânicos, porque ele tem uma maior espalhabilidade e melhor fixação, tá certo? E por ele ser a base dos pigmentos labiais serem vermelhas, ele não tem degradação para o cinza, tá? Então, já fica sabendo dessa parte. E ainda dentro dessa classificação, voltando para o nosso assunto, dentro dessa classificação, eu tenho o pseudo hidrofóbico, que ele é composto tanto de água quanto de álcool, porém ele tem uma substância que faz com que essas duas coisas que não combinem, não se afastem, tá? E por isso que eles se chamam pseudo-hidrofóbicos, porque ele aceita um pouco a água.
E como eu já falei, a gente deve saber disso, porque na hora de misturar marcas diferentes. Então, eu não posso misturar marcas? Não é que não pode. Se você souber se elas são compatíveis, até pode, não é indicado, tá? O indicado é a gente misturar marcas que são iguais, da mesma fábrica, mesma marca, porque às vezes a fábrica é a mesma fábrica, produz 3, 4 marcas diferentes. Então, a gente tem que se atentar a isso, procurar sempre trabalhar com as mesmas marcas, que aí você sabe que a composição é basicamente a mesma e não vai ter essa mudança. Agora que a gente já entendeu o pigmento, a gente vai para a parte mais complexa, um pouquinho da colorimetria. E como que eu vou escolher a cor para minha cliente? Durante muito tempo, quando ia escolher a cor, a gente tinha que fazer uma análise do fototipo da cliente. Eu vou falando muito, vai me dando sede. E a partir daí, a gente tinha que identificar a cliente de pele quente e a cliente de pele fria. Isso é uma coisa muito subjetiva. Aí a gente fazia aquele questionário para a cliente, perguntando: quando você vai na praia, você fica bronzeada ou você fica vermelha? Aí a cliente respondia: mas o vermelho demora para sair, ou quando sai você tá branquinha de novo, ou quando o vermelho some você fica bronzeada, pra gente tentar adivinhar. Ou então eu falava assim: deixa eu ver sua gengiva. Aí ia ver a cor da gengiva, se a gengiva fosse escura, se a gengiva era vermelhinha. E assim a gente ia tentando, dentro das deduções, descobrir o tom de pele, se a pele era quente ou se a pele era fria. E era uma confusão só. Esse conceito de pele quente e pele fria, ele surgiu do visagismo, gente, porque a gente utiliza as cores na maquiagem. E para maquiagem, a gente tem mesmo que identificar se é uma pele quente ou se é uma pele fria. Só que a identificação no visagismo é diferente, porque ela está relacionada a cores que acendem e cores que apagam, uma pele quente ou uma pele fria. Então, dessa forma, a gente acaba ficando ficaram presos nisso durante muito tempo. E muito curso ainda ensina esse tipo de metodologia de identificação de fototipo. Quando eu estudei, que eu descobri isso, foi uma libertação para mim, que eu não precisava usar isso para fazer, eu já não usava, tá? Eu já era, tipo assim, como eu falei para vocês, muita coisa eu fazia por instinto, e eu não aceitava ter que adivinhar a cor da cliente. Então eu olhava para a cliente, olhava a cor do pelo, a cor do cabelo, a cor dos cílios, e eu falava: vai ser essa cor. Eu trabalhava dessa forma. E quando eu descobri que tinha um porquê de não precisar saber disso, para mim foi uma libertação, porque, no meu ver, eu não estava fazendo nada errado, porque na minha cabeça eu estava sendo uma transgressora, eu estava agindo de forma errada e podia qualquer dia dar problema, né? Porque quando a gente trabalha, tem o correto para ser feito, tem a coisa certa para ser feito, e de repente eu tô fazendo diferente, de duas ou uma, ou eu tô criando uma nova metodologia, ou eu tô fazendo algo errado que uma hora vai dar nhaca, né? Então, dessa forma, quando eu descobri que eu não precisaria mais ficar preso a isso, porque hoje já não se aplica mais isso. Como eu já falei para vocês, a gente sabe que não tem contato da melanina com o pigmento. E o fato de não ter esse contato, não tem reação de mudança de cor. Pode mudar em quais situações? Se eu não atingir a camada correta de pele, ele pode ficar mais claro. Se eu ultrapassar a camada, se eu for com a minha mão mais pesada e fizer numa camada mais profunda, eu posso sofrer ação. Mas aí não é o problema do pigmento, é a técnica que não está sendo utilizada da forma correta. E, como eu já falei, a melanina, né, os melanócitos, que são responsáveis pela cor da nossa pele.
Quando eu descobri isso, que não tinha essa interação e que eu não precisava ficar me atendo ao tipo de pele, foi uma libertação. E aí, eu não presto atenção na pele, eu me baseio em quê para escolher a cor do pigmento para minha cliente? Eu vou me basear no pelo e na cor da pele que ela apresenta. Por que isso aqui no Brasil não funciona muito bem, o fototipo? Porque no Brasil tem uma miscigenação muito grande. A gente tem peles que olhando ela parece fria, quando você vai analisar ela é quente. Você tem pele que é quente, quando você vai analisar ela é fria. Porque a gente tem ação do clima, a gente tem a miscigenação do país que é muito grande. Você vê uma pessoa branquinha assim como eu tenho tios negros, irmãos do meu pai. Aí você vai falar assim, nossa, ela é tão branquinha com tio negro? Tem, eu tenho essa descendência. Então, o fato, a gente não sabe o que pode encontrar ali. Brasileiro é essa coisa linda, vem de tudo quanto é lugar. Diferente de países fora, que eles têm muito definido, né, a etnia, a raça. Então é mais fácil trabalhar quando você tem uma coisa certa. Aqui é tudo incerto. Então a gente não tem como dizer, é isso, é um fototipo 5, é um fototipo 6, é um fototipo 1. A gente não tem, porque cada um é uma coisa só. Cada um é uma coisa só, não. Cada um é a sua individualidade. Tem as suas próprias características. Mas é interessante a gente conhecer. Existe uma escala chamada escala de Fitzpatrick, onde ela define os tipos de fototipo. Vai de 1 a 6, onde 1 é aquela pele mais clarinha e 6 é aquela pele negra, bem escura. E dentro dela tem todas as variações de tonalidade. São 6 tipos de tonalidade de pele. Aqui no Brasil, vocês acham que só existe 6 tipos de tonalidades de pele? Essa é o X da questão. Aqui a gente encontra 8, 9, 10, porque cada pessoa tem uma tonalidade diferente. Então, a gente não consegue aplicar isso muito bem. Mas é interessante conhecer. Depois coloquem no Google para vocês verem que vão ter várias coisas mostrando as tonalidades, para vocês verem entender melhor o que eu tô falando para vocês. Não tenho, tá na apostila. Pode colocar no Telegram. Eu vou pôr depois, ó. O meu marido deu a ideia aqui, ele tá aqui do lado. Eu vou colocar depois no Telegram a tabelinha para vocês, para quem me segue. Quem não segue, entra lá que vai achar, tá no link da bio. E quem me segue, eu já vou colocar a tabelinha lá para vocês darem uma olhada. Como eu já falei, eu nunca trabalhei com fototipo, porque eu tinha essa dificuldade de identificar. Eu tinha olha, a minha maior dificuldade era assim: bronzeia é que tipo? Não bronzeia é que tipo? A minha dúvida já começava aí. Eu fiz uma confusão no dia do curso que eu nunca consegui gravar isso, e aí então eu nunca me baseei por isso. E muitos profissionais ainda ensinam a partir da colorimetria baseada no fototipo. E agora a gente vai entrar num outro assunto que também é o que vai ajudar a gente a escolher e entender como essa cor é criada, que é falar da estrela de Ostwald. Quem aqui já ouviu falar na estrela de Ostwald? A estrela de Ostwald é usada na colorimetria geral e muito utilizada também na colorimetria capilar. E muitos profissionais ensinam colorimetria para micropigmentadores baseado na estrela de Ostwald. Porém, hoje em dia não deve se aplicar a isso, porque a estrela de Ostwald, ela parte do princípio que 3 cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, que são 3 cores primárias. Cores primárias o quê? São cores que nós encontramos prontas na natureza. E a partir da mistura dessas cores, a gente tem cores secundárias e cores terciárias. Dentro da parte da colorimetria da estrela de Ostwald, eu vou colocar também lá no Telegram para vocês entenderem,
Na micropigmentação, o que acaba acontecendo? A gente tem cores que na estrela de Ostwald são consideradas secundárias, mas na micropigmentação a gente encontra elas prontas na natureza. Então, elas são consideradas também cores primárias. E além dessa situação, da gente encontrar, por exemplo, o verde, o laranja, que a gente encontra pronto na natureza, não é cor derivada da mistura de duas cores primárias, como na estrela de Ostwald, a gente acaba que na composição do pigmento, hoje, não utiliza mais o azul. Então, como que a gente vai se basear? Numa estrela de Ostwald, onde a base da colorimetria é a mistura das 3 cores primárias para a gente atingir as outras cores, e o marrom é uma delas, sendo que nós não utilizamos mais o azul na composição do pigmento. Aí você fala para mim assim, Cris, mas então o que entra no lugar do azul? O que a gente utiliza, né, para fazer essa parte de esfriar o pigmento? Dentro dessa parte, a gente acaba utilizando o quê? O preto e o branco, para poder fazer a nossa criação de cor na colorimetria. No azul, antigamente, que utilizava, tá, gente? Há 20 anos atrás, o azul fazia parte da composição do pigmento. Só que o que começaram a observar? Que sempre a degradação das sobrancelhas, ela ou ia para um azul muito forte, ou para um cinza muito forte, que é o chumbo que a gente chama, ou para o verde, porque era decorrente dessa mistura. Hoje a gente consegue ainda ver, se tiver algum erro ou excesso de saturação, a gente ainda vê isso acontecer, mas bem menos do que há 20, 30 anos atrás, quando começou a micropigmentação. Hoje a gente vê resíduos de um cinza mais claro, e isso é decorrente da mistura do pigmento que é feito. Hoje não se trabalha mais com azul, então é mais difícil você ver uma sobrancelha azulada, você vai ver uma sobrancelha acinzentada, que o cinza nada mais é do que a mistura do pigmento preto com o pigmento branco, tá? E como que eu identifico se o pigmento é quente ou frio? Aí eu vou dar uma dica para quem já trabalha com pigmento. Todo pigmento, quando a gente compra, a gente precisa conseguir identificar a base de formação desse pigmento. A gente vai conseguir colher isso colocando uma gotinha numa folha de papel branco desse pigmento e fazendo a degradação desse pigmento. Eu vou molhar um cotonete e vou esfregar e vou descer até a hora que ele ficar bem clarinho. E aí eu vou conseguir vendo, as cores vão aparecendo. Eu vou depois fazer uma live mostrando isso para vocês. Não sei se vai ser a próxima, mas eu vou me preparar para fazer uma live dessa e vou mostrar para vocês como a gente faz esse processo de degradação do pigmento para vocês conseguirem visualizar o pigmento que está em destaque. Então, a partir daí, você vai ver, tem mais amarelo, tem mais azul, tem mais vermelho, tem mais preto. Tô só mostrando para vocês que a gente consegue identificar por essa degradação e a partir daí a gente consegue identificar se o pigmento é quente ou frio. Se o pigmento tem mais vermelho, ele é um pigmento quente. Se o pigmento tem mais preto, ele é um pigmento frio. E se ele tiver mais amarelo? Como é que fica? Então, amarelo a gente chama de cor safadinha. Ele sempre vai tender para a segunda cor predominante. Então, por exemplo, se ele tiver acompanhado do vermelho em maior quantidade, então a gente vai ver lá, quando vai começar a degradação, aparece o vermelho, depois aparece o amarelo. Então, a gente sabe que a gente tem pouco preto, vermelho e bastante amarelo. Aí, o outro, a mesma coisa, tem mais preto, menos vermelho e mais amarelo. A gente consegue identificar. A gente vai fazer o quê? Com isso, a gente vai observar
a tonalidade, se ele é quente ou se ele é frio. Tonalidade não, desculpa, gente, a temperatura. Se ele é quente ou se ele é frio. E o amarelo, ele sempre vai acompanhar. É o safadinho, a Maria vai com as outras. Se ele tá com o vermelho, ele vai ser quente. Se ele estiver acompanhado do preto, ele vai ser frio. Então, ele sempre vai acompanhando isso aí. A segunda coisa é a gente conhecer as cores que compõem o nosso pigmento. Então, o pigmento castanho, ele é composto por preto, amarelo, branco e vermelho, nas mesmas proporções. E aí, a gente tem aquele castanho bonito, aquele marronzinho que não é nem avermelhado, nem acinzentado. Ele é uma cor perfeita. E a partir daí, a gente começa a ter as misturas de cores. O marrom, que é o castanho, a gente sabe que são a mistura dessas 4 cores. E aí, a gente começa. Preto com branco, cinza. Preto com amarelo, verde. Olha isso, antigamente não era azul com amarelo? Se a gente mistura o preto com amarelo, a gente também tem um verde, que é o verde oliva, onde a gente coloca uma maior proporção de amarelo e uma menor proporção de preto, a gente vai desenvolver uma cor verde. O preto com vermelho, a gente tem o roxo. O branco com vermelho, a gente tem o rosa. O branco com o amarelo, eu tenho um amarelo claro. O vermelho com amarelo, eu tenho um laranja. Então, eu tô criando cores secundárias. Eu também posso ter cores diferentes, misturando 3 tonalidades. Então, se eu misturo o vermelho, o preto, o amarelo, eu tenho um marrom mais fechado, não é o castanho. Se eu misturo o preto, o amarelo e o branco, eu tenho um verde clarinho. Se eu misturo o vermelho, o amarelo claro e o branco, eu tenho um laranja clarinho, ou um pêssego, que o pessoal chama. E ainda posso ter a mistura dessas 4 cores. E assim a gente vai criando cores. Por isso que às vezes a gente fala o pessoal fala assim, eu preciso ter todos os pigmentos para atender toda a demanda das minhas clientes, porque a gente não sabe a cliente que vai aparecer pra gente. Então, a gente entendendo como esse pigmento é composto, a gente consegue escolher cores coringas pra gente ter na nossa bancada que vá atender a necessidade de todas as clientes. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com a marca da Mag Gold e o castanho dela, o castanho claro, ele tem mais verdinho. Então, o verde eu sei que é a mistura do amarelo com o preto. Aí tem o castanho escuro, tem o castanho intenso, tem o castanho médio. Eu posso, por exemplo, comprar 3 cores ali e um modificador e eu trabalhar todos os fototipos. Porque o castanho claro eu faço uma pele clara. O castanho escuro eu faço uma pele não tão clara, mas também não tão morena. Se eu quero para uma cor de pele intermediária, eu posso misturar o meu castanho escuro com o meu castanho claro, eu faço um castanho médio, eu tenho ali. Então, a gente consegue criando cores personalizadas para o nosso cliente, de acordo com o pelinho deles. E para isso, a gente pode fazer em casa os testes também, misturando as gotinhas do pigmento e fazendo o teste para a gente poder ver a degradação e a cor que vai ficar e conhecer aquela cor, se ela vai combinar com o pelinho do meu cliente. Então, eu sei hoje que, por exemplo, eu misturando o castanho claro com o castanho escuro intenso, eu consigo fazer uma pele morena com um pouco pelo, aquela pessoa que tem a pele morena, não negra, mas uma pele morena e que tem aqueles pelinhos mais clarinhos, mais delicados, mais fininhos, aquela sobrancelha ralinha. Por quê? Porque eu vou dar volume sem pesar. Diferente se eu pegar um pigmento puro, um castanho escuro puro ou um castanho escuro intenso e colocar ali, eu posso pesar naquela sobrancelha numa fase mais dela já cicatrizada, ficar mais escuro do que o pelo dela. Então, também não fica bonito. Então, essa é uma dica para vocês, a gente conhecer a composição dos pigmentos que a gente vai trabalhar. Fora isso,
Uma dica que eu dou, que é em relação, alguém já deve ter ouvido falar em amornar o pigmento, né? Que a gente temperar o pigmento. Tem gente que amorna, tem gente que esfria, e a gente tem esses modificadores. Se eu tenho um pigmento quente, eu quero ele um pouco mais frio, eu vou lá e ponho um modificador. Se eu tenho um pigmento frio, eu amorno todos os meus pigmentos. Eu sempre trabalho com um modificador, deixando aquele pigmento quente. Vou falar por quê, ó. Essa é uma dica que eu aprendi há muito tempo, lá no comecinho, e eu passei a praticar e tô passando para vocês agora porque eu acho muito válida. Eu prefiro que a minha sobrancelha fique laranjinha do que ela fique azul. Já falei isso para vocês. Então, se eu coloco um pigmento quente numa pele fria, que a gente não usa mais esse termo pele fria, mas para quem ainda trabalha e consegue se visualizar com isso, vai ser legal. Ele vai dar certo. Se eu coloco numa pele quente, vamos dizer assim, ela vai ficar no final a degradação vermelhinha. A gente já sabe que isso não tem nada a ver, né? Mas eu tô só falando o que eu aprendi lá atrás e vou explicar por que eu mantenho isso até hoje. Era assim, então eu não tinha erro, porque era mais fácil eu corrigir uma sobrancelha avermelhadinha do que uma sobrancelha acinzentada. Então, você chuta tudo no quente e aí você, se der certo, beleza, se não der, depois você no retoque arruma. Isso foi o que me ensinaram lá atrás e eu comecei a praticar. Hoje, eu amorno por quê? Hoje já tem pigmentos que você encontra pronto. Eu gosto de temperar a cor para dar individualidade. Porque aquele pigmento, por exemplo, castanho escuro que eu coloco, se eu vou amornar para dar mais vivacidade para aquela cor, eu vou colocar um modificador ali. Eu uso o avelã, que ele tem um pouquinho de pigmento vermelho, ele tem um pouquinho de laranja, ele já vai atuando, fazendo pequenas neutralizações em possíveis mudanças de cor. Então, eu utilizo isso por conta disso hoje, tá? Conhecendo que não se usa mais pele quente e pele fria, conhecendo que essas coisas, então eu trabalho desta forma. Eu coloco um pouquinho do modificador, porque ele já vai atuar neutralizando possíveis alterações que possam aparecer lá na frente. Então, isso é a forma que eu trabalho. Ah, e como eu utilizo esse modificador? Normalmente, para 4 gotas do pigmento, eu coloco 1 gota do modificador. E a partir daí, eu vou fazendo se eu colocar 8 gotas, 2 do modificador. Se eu colocar 12 gotas, 13 do modificador. 3 do modificador. E assim por diante, tá certo? Aí, eu vou falar para vocês um pouquinho também da neutralização. A neutralização, a gente deve sempre... A dica de ouro para neutralização, que é o que eu vejo, eu uso isso diariamente na parte de cabelo, na parte de sobrancelha, para a gente saber a cor complementar, a cor que eu tenho que utilizar na hora de uma neutralização, eu ver a degradação daquela cor. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tô com uma sobrancelha acinzentada, um cinza claro, tá, gente? O cinza, ele é composto por qual pigmento? Ele é composto pelo preto mais o branco. Quando eu tenho preto e branco, eu tenho o quê? Um cinza. Quais as cores que faltam para eu chegar no marrom? Lembra que o marrom, quando eu falei, ele era composto por preto, branco, vermelho e amarelo, que é o castanho perfeito. Se eu tenho uma degradação de um pigmento, onde eu tenho uma cor cinza, e o cinza, ele é composto de preto e branco, quais as cores que faltam para chegar no marrom? As cores que faltam é o vermelho e o amarelo, certo? Faltando essas 2 cores, são as cores que eu vou ter que complementar.
A mistura do vermelho com o amarelo, que cor eu tenho? Então, a cor que eu vou usar para neutralizar um pigmento cinza é laranja, ou vermelho ou amarelo. É que o laranja a gente na micropigmentação já encontra pronto. Então, você não tem necessidade de fazer a mistura. Mas é só para vocês entenderem. Vamos supor, dessa cor, vamos ver, uma sobrancelha que eu tenho ela rosada. Se eu tenho ela rosada, é a mistura do quê? Do branco com o vermelho. O branco com o vermelho eu tenho rosa. Qual a cor que falta para eu chegar no marrom? Falta o amarelo e o preto. Então, a mistura do amarelo e o preto, que cor que eu tenho? Quando eu misturo o amarelo com o preto, eu vou ter uma tonalidade verde. Então, eu vou ter que aplicar um pigmento verde naquela sobrancelha. Aí, eu posso trabalhar de duas formas. Eu posso usar um pigmento verde mesmo, aí você vai ter que ver a marca que você trabalha e utilizar esse produto de acordo com a marca, ou eu posso pegar um pigmento, como é o caso do pigmento castanho claro da MAG, que ele já tem uma base mais esverdeada. Isso vai depender do tipo de rosa que eu encontro. Ou eu posso fazer o quê? Usar o castanho claro, ainda adicionar uma gotinha, na proporção de 4 para 1, adicionar uma gotinha do verde oliva ali para ter uma maior neutralização. E é dessa forma que a gente trabalha. Para saber a cor que a gente tem que neutralizar, a gente tem que saber a cor que está faltando naquele pigmento para chegar no marrom. Então, assim, essa é a maior dica. Por isso que até agora eu expliquei tudo isso de cor para vocês, falando cada cor, o que dá cada cor. Eu vou depois disponibilizar lá no Telegram, tentar montar no PowerPoint e colocar para vocês essas tabelinhas de cor. Porque é importante a gente saber isso, a composição. Cada marca tem a sua composição. Eu não estou falando de marca específica, eu estou falando de uma forma geral, mas é interessante a marca que vocês utilizarem para trabalhar, ela fornece para vocês um material onde diz a base daqueles pigmentos. E a partir daí, você consegue saber qual pigmento que você vai ter que utilizar. Por exemplo, eu gosto de utilizar o avelã como um aquecedor. Por quê? Porque ele tem na composição dele o ocre, que é a mistura do vermelho com o amarelo nas proporções onde eu tenho mais amarelo, menos vermelho. Então, eu tenho um laranja amarelado. Então, ele neutraliza várias coisas para mim. Por isso que eu trabalho com ele. Mas existem outras marcas que têm já os modificadores específicos, tem os modificadores laranja, tem os modificadores verdes, já encontra pronto. Deixa eu ver a pergunta. Bom, Clay, se ela ficar acinzentada e não fizer o procedimento, ela volta a ficar na natural? É relativo, depende do tipo da implantação desse pigmento, tá? Sempre vai ter um resquício muito discreto. Eu já peguei sobrancelhas que, assim, pela experiência, a hora que eu olhei de perto, eu vi que ela tinha uma micropigmentação. Mas olhando de longe, era imperceptível, você dizia que ela não tinha micropigmentação. Então, praticamente saiu 100%, ela tinha 3 anos de micro. Mas eu também já vi procedimentos que tinham 20 anos de sobrancelha acinzentada. Então, tudo depende da técnica que foi utilizada, do local da implantação. Essa sobrancelha que estava 20 anos micropigmentada, então imagina, 20 anos atrás a técnica era completamente diferente, não era, chamava-se maquiagem definitiva e era feita uma tatuagem. A tatuagem é para durar para o resto da vida e a própria tatuagem sofre degradação da cor. Por que seria diferente com a sobrancelha? Então, assim,
Volta a ficar ao natural? Nunca 100%, mas volta perto de uma coisa, chega a ficar uma coisa imperceptível. O tempo vai demorar, vai depender de acordo do cuidado da cliente. Tem cliente que vai passar ácido no rosto, vai passar em cima da sobrancelha, vai desaparecer mais rápido. Se a cliente cuidar, tiver uma boa hidratação na pele, uma pele legal, pode durar mais. Então, demorar mais para degradar, né, essa cor. Então, fica muito relativo isso, eu não tenho como te quantificar. O que eu posso te falar é que eu já peguei procedimentos que a pessoa tinha procedimento antigo e praticamente era imperceptível, e eu já peguei pessoas com procedimento antigo ali vivo ainda e bem cinza. Num caso desse, eu já indico até uma despigmentação para a gente poder fazer qualquer trabalho em cima, porque a neutralização não vai surtir o resultado, ela faz o resultado imediato. Depois de 3, 4, 5 meses, a sobrancelha volta a cinzentar novamente e é praticamente dinheiro jogado fora. Gente, tá acabando, mas eu acho que eu já falei tudo porque eu tinha para vocês. Eu fui olhar aqui no meu roteirinho, agora eu tava falando sobre a degradação do pigmento que eu já falei lá para vocês. Então, assim, gente, hoje a mensagem eram essas. As dicas de colorimetria para micro são poucas quando a gente está começando a falar do assunto, tá? Porque eu acho assim que tem muito mais coisas para gente saber em relação à composição antes de começar a pegar dicas. Porque, no meu ver, essa parte teórica é muito importante. E aí, depois, se surgirem dúvidas, se vocês quiserem, me mandem pelo direct as dúvidas, que eu respondo pessoalmente para vocês, tirando essas dúvidas. Para quem não trabalha ainda, pode surgir dúvidas. Para quem trabalha também, eu, como falei para vocês, pelo menos uns bons 3 anos no início da minha carreira, eu tinha muita dúvida de colorimetria, eu ia por bom senso e achismo, e eu acho que hoje a gente está num nível de profissionalismo que não cabe mais isso, achismo. A gente tem acesso e a gente tem que buscar essa informação. E o que eu puder ajudar vocês, eu tô aqui à disposição. Então, sintam-se à vontade de mandar mensagem no direct, eu vou responder com todo carinho. E eu que... eu abri uma janela de perguntas no Stories, ó, tá vindo aqui. Quando for legal, você vai responder em forma de live ou de... E se a pergunta for bem legal, eu vou responder em forma de live ou vídeo. Quem não entrou, entra lá no Instagram, os temas são escolhidos lá, tá? Então, não sou eu que escolho, é o que vocês pedem. O pessoal que tá lá pede, então fica sempre ligadinho, se puder entrar lá para poder opinar também e trazer essas ideias, tá bom? E se surgir alguma ideia também, pode mandar no direct pra gente, tá certo? Um beijo, uma ótima noite, obrigado por ficarem comigo essa 1 horinha, espero que eu tenha contribuído um pouquinho para ajudar vocês. Beijo grande. Minhas meninas, meu pessoal, meus meninos, porque eu vi que teve uns meninos também. Obrigada, viu? De verdade, por estarem comigo nessa jornada. Beijo grande, tchau, tchau.